Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mails para direito@ufn.edu.br com sugestões de palestrantes, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, converso com o professor André Augusto Sela, advogado da União, professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cristiano, bom dia. Agradeço pelo convite de mais uma vez poder estar aqui falando com o senhor no Tema é Direito. Programa esse que a gente sabe liga o corpo docente da UFN, os demais convidados, com os alunos e a comunidade acadêmica daqui de Santa Maria. Professor, a advocacia pública é uma das manifestações mais interessantes dentro da estrutura da advocacia brasileira. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, professor, já que é a função que o senhor ocupa. Bom, professor Cristiano, a advocacia pública, dentre as funções essenciais da justiça previstas na Constituição Federal de 88, vem a ser justamente a mais recente, porque nós já tínhamos, nos regimes constitucionais anteriores, a presença do Ministério Público, a presença da advocacia privada, né? Mais tarde surgiu a Defensoria Pública, mas é só nos últimos 40, 45 anos que se pensa mais seriamente em termos de organização de uma advocacia pública, né? Formada aí no nível federal pela Advocacia Geral da União, no nível estadual pelas Procuradorias Gerais dos Estados e em nível municipal pelas procuradorias próprias ou até mesmo por advogados contratados por esses municípios. Havia uma certa confusão antes de 1988 entre as funções do Ministério Público e da Advocacia Pública, e só acabou sendo, digamos assim, resolvida com a adoção de modelos que já existiam na Itália, na Espanha, em termos de um órgão específico para a representação dos interesses do Estado, em separado daquilo que representa a sociedade, que vem a ser o papel do Ministério Público, né, e assim também da Defensoria Pública, que ajuda os mais necessitados. Professor, na tua opinião, quanto que o Estado ganha com uma advocacia pública, sem delegar isso para a advocacia privada, ou seja? A experiência de delegação de representação do Estado para a advocacia privada já aconteceu no nosso país, continua acontecendo na esfera das empresas públicas, das sociedades de economia mista, né? Mas o resultado que se viu nem sempre foi mais satisfatório. A gente pega um exemplo relativamente recente, muito impactante aqui para a cidade de Santa Maria, que eram os casos de representação da Rede Ferroviária Federal, né? E a Rede Ferroviária Federal, que era uma empresa gigantesca, que deixou milhares de desempregados quando foi extinta, ela deixou um passivo trabalhista que foi posteriormente assumido pela Advocacia Geral da União, que demonstrou que não havia, digamos assim, o mesmo nível de cuidado da parte dos escritórios que eram contratados para fazer a defesa dessa empresa, né, que aquele verificado nos processos de seu interesse mais imediato. Muita coisa assim, né, com baixa qualidade de representação, com erros processuais, ficou bem evidenciado ali. Assim também acontecia com o INSS. Até 2002, 2013, era muito comum o credenciamento de advogados privados para isso. E aí a gente verificava certos abusos, né, da parte de alguns profissionais, porque eles ganhavam por peça produzida. Então, o Judiciário Federal era, né, era muito visível que muitas vezes o advogado privado, para ganhar por peça, ele protocolava uma exceção de incompetência, mais uma impugnação ao valor da causa, mais uma impugnação à JG, mais uma contestação, porque aí ele ganhava 4 vezes para fazer uma única defesa. Então, esse tipo de distorção mostra que o interesse, muitas vezes, de lucro, né, prevalente na iniciativa privada, não era compatível com esse interesse do bem comum, né, da proteção ao erário, que deve ser a preocupação primordial da advocacia pública, já que ela não ganha mais nem menos se ela ganhar ou perder o processo, né, ou conforme a atuação dela dentro do processo. Professor, nesses anos todos desempenhando a função que o senhor desempenha, o que a sala de aula ganha, professor? Eu acredito que a sala de aula, né, que conta com um profissional ligado à área mais prática do direito, a carreiras públicas, ela tem uma experiência, né, que aproxima muito aquilo que é prático daquilo que é teoria, né, e ganha também em termos de atualização, né, porque na medida em que a gente precisa, hoje em dia, numa advocacia pública, estar muito atualizado em termos de
precedentes vinculantes, e aí me refiro a teses de repercussão geral do STF, né, termos de recurso repetitivo do STJ, decisões em RDRs, isso acaba, né, forçosamente sendo do conhecimento desse professor, que precisa disso para a sua atividade, e acaba sendo transmitido para dentro da sala de aula sempre que se depara com algum tema. A gente sabe que a doutrina nem sempre, né, acompanha esse ritmo, de certa forma, alucinante hoje em dia dos tribunais superiores, né, e nessa nova formatação que o direito assumiu depois da reforma do judiciário, com a ideia dos precedentes qualificados, vinculantes, isso ganha em importância para o aluno. Eu acredito que, né, então, desse ponto da atualização, isso vai ajudar ele numa prova do OAB, isso vai ajudar ele num concurso público, né, e na questão da importação da prática profissional para a sala de aula, isso ajuda ele no mercado, né, tanto para se inserir primeiro no estágio, como depois para conseguir uma vaga dentro desse mercado de trabalho da advocacia. Vou aproveitar a tua deixa para te perguntar, na condição de professor de disciplina de processo, direito administrativo, de advogado da União também, obviamente, qual é a tua concepção sobre os precedentes, professor? Qual é a tua concepção sobre esse fenômeno dessa jurisprudencialização que estamos vivendo aí nos últimos 10, 15 anos, mais acentuadamente, obviamente, com o CPC 2015? Bom, a visão que a gente tem realmente é uma visão um tanto quanto pessimista no sentido da qualidade, da previsibilidade desse tipo de precedente, né? Havia nos últimos, talvez, nos primeiros anos ali de entrada em vigor desse sistema, uma diferença bastante clara entre o STF e o STJ, por exemplo, no sentido de que o STF realmente, quando ele decidia algo em caráter vinculante, ele o fazia com muita parcimônia, com muita discussão prévia, né, com muito debate, enquanto que o STJ já tinha uma visão que, isso não sou eu quem digo, são pessoas que são encarregadas de sistematizar esses precedentes dentro do próprio STJ, que nessa segunda corte, né, no Superior Tribunal de Justiça, os precedentes já tinham uma qualidade um pouco inferior, porque justamente eles mudavam muito frequentemente, às vezes eram adotados apenas por maioria simples, né, e acabavam se contradizendo conforme a composição das turmas. Então, esse fenômeno que, de certa forma, lá no início era mais restrito ao STJ, hoje parece que ele se transmite um pouco para o STF também, em que algumas decisões são tomadas de forma mais circunstancial, no calor do momento, e agora visivelmente muito influenciado pelo cenário político mais polarizado do país, né? Então, na medida em que a jurisprudencialização do direito alterou a nossa prática, a política também alterou a forma de decisão dos tribunais, né? De modo que eu acho que quem sai perdendo um pouco é a qualidade do direito propriamente dito, né, com isso, porque a gente está misturando sistemas aqui, né, político e jurídico, e o resultado nem sempre é o mais favorável. Professor, eu sei que é difícil explicar o que eu vou lhe perguntar agora, mas especificamente para o nosso aluno aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana, que pretende seguir a carreira de advogado da União, da advocacia pública, qual é o caminho, professor? Bom, a advocacia pública, em geral, em primeiro lugar, ela não tem o óbice que a magistratura e o Ministério Público trazem, que é exigir que o acadêmico esteja formado há 3 anos e que esteja fazendo prática forense. Em geral, as carreiras de advocacia pública exigem apenas 2 anos de experiência, né? E nesses 2 anos de experiência podem ser computados os estágios extracurriculares que o aluno tenha desempenhado. Então, desde que ele faça um estágio no escritório, com carteirinha, ou que ele faça no órgão público e tenha um certificado, ele já vai ter atendido esse requisito da experiência profissional prévia para poder estar habilitado a seguir adiante nesse concurso da advocacia pública. Tá? Agora, tirando esse óbice, né, o concurso ele se assemelha muito aos demais que são implementados para as carreiras jurídicas, porque ele vai ter uma prova objetiva na parte inicial, uma prova discursiva, né, num segundo momento, em que ele vai, inclusive, ter que produzir peça jurídica, e isso exige uma preparação, digamos que, ampla, né, porque ele tanto vai ter que ter um conhecimento mais horizontalizado, conhecer de tudo um pouco, porque o edital é bastante extenso, em termos de matérias que são cobradas, né, mas depois, no conhecimento mais específico da advocacia pública, que são as matérias de direito público, ele vai ter que se aprofundar para conseguir passar na segunda fase. E finalizando também, né, ele tem uma prova oral, que vai exigir dele uma certa preparação no sentido de poder expor as suas ideias de forma clara, né, concisa, diante de uma banca, né, porque a habilidade de comunicação, ela também é exigida nessas carreiras e muitas vezes o aluno esquece disso, só estuda, e às vezes, né,
deixa um pouco de lado, até por falta de prática na própria faculdade, às vezes, né, da habilidade oral dele. Então, é um caminho que não é tão fácil, né, mas que se abre um pouco mais para o estudante recém-formado, muito em função dessa diferença que existe, então, em relação aos 3 anos da magistratura e do MP e apenas 2 de estágio aqui na advocacia pública. Professor, depois de todos esses anos como advogado da União, como advogado público, qual é o sentimento de lecionar num curso de Direito, como o curso de Direito aqui da Universidade Franciscana? Por que isso e qual o sentimento, professor? O sentimento é muito assim de retorno, de gratidão dos alunos, de ver, né, um feedback positivo das aulas, né? Esses dias mesmo, agora mês passado, nós tivemos um ex-aluno aqui, até vou citar o nome dele, o Eduardo Fagundes, que passou para promotor em Santa Catarina e me mandou o convite para a posse virtual dele, sabe? Esse sentimento, isso nada paga, né? Esse retorno, né, esse fruto que surgiu dos nossos bancos acadêmicos aqui. E a gente, esses dias também foi a um evento social aqui, encontrei uma menina que tinha sido minha estagiária anos atrás, que tinha sido minha aluna e que hoje, né, estava trabalhando com a Defensoria Pública. Então, é isso, é a sensação de olhar para trás de quase 15 anos de magistério aqui na UFN e perceber que, por mim, já passaram pelo menos 1.200, 1.400 alunos e que muitos deles hoje têm vidas plenas, né, com sucesso profissional e que, de alguma maneira ou de outra, lembram da gente lá no futuro. Isso é uma coisa que a advocacia pública não vai me trazer, porque lá, geralmente, a gente está numa posição muito mais de dizer não, né, para os pedidos das pessoas, de obstar uma ação judicial defendendo o erário público, que, por sua vez, não é tão grato, né, a nossa atuação como aluno acaba sendo do professor. Então, é uma dimensão muito mais humana e gratificante e, né, que representa também, do ponto de vista prático, a diferença que a gente acaba fazendo para a sociedade. Professor, muito obrigado pelo aceite ao convite de participar aqui do programa. Queria te parabenizar por todos esses anos como professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana e as portas do estúdio sempre abertas ao amigo. Muito obrigado, professor. Fico à disposição aí para outros programas no futuro. Maravilha, nós é que agradecemos e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.